Meu nome é Rose Salazar e eu quero fazer um comentário sobre uma postagem de Olavo de Carvalho nas redes sociais. O Olavo de Carvalho fala sobre a estratégia do movimento pró-pedofilia no Brasil. Ele disse que esse movimento iria usar de duas etapas. A primeira seria chamar de doença em vez de crime a pedofilia. Depois dizer que é crime chamar de doença. Bom, a Globo News diz agora o seguinte: a pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Então ele agora estão chamando de doença, né? Você vê que tá batendo com o que o Olavo de Carvalho disse. E o G1 de São Paulo fala o seguinte: relato de um pedófilo, drama de um pedófilo. O pedófilo fala: doença tem que ser tratada como se tratam as drogas. E um amigo meu que é psicólogo fez o seguinte comentário: psicopatia também é doença, mas o ato que ele comete é crime. O ato que o psicopata comete é crime. Então o ato que o pedófilo comete também é crime. Não importa, tem que ir para cadeia. Ou melhor, vamos mudar um pouco isso. Você, pai, aceitaria sua cadeia para um pedófilo que pegasse seu filho ou sua filha? Eu não sei o que eu faria, não. E tem um político brasileiro que ele fala que, caso de estupro, para ele deveria ter a castração química. Eu quero saber, pro pedófilo, o que faria? Eu não sei se eu aceitaria só isso para um pedófilo, não. Eu não sei. Eu acho pouco mesmo. Prisão perpétua também não. Não mesmo. Bom, e aí, algumas pessoas fazem comentários sobre a política do nosso estado, política do nosso país, e aí vem um político do Rio de Janeiro, da minha cidade, Volta Redonda, dizendo o seguinte: Rio vive um momento histórico difícil. O Rio não vive um momento histórico difícil. O que vive um momento histórico difícil é a população do Rio de Janeiro. A população está vivendo um momento muito difícil. Sabe por quê? Porque os políticos já roubaram tanto que não sobrou nada para a população. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro um momento histórico difícil, sim, para a população. Agora, também estamos vivendo um momento histórico em relação à política, mas porque estamos vendo os políticos ladrões, corruptos, assassinos serem presos. 3 ex-governadores do Rio de Janeiro presos. Espero que apareçam mais para ser presos, porque se fizer bastante investigação vai chegar, sei lá, quase uma totalidade. Mas não importa. Se faltar presídio, a gente tem todo o direito de fazer uma vaquinha para que se construa um só para eles, de preferência sem cama e sem televisão grandona no quarto deles, que eles merecem isso não. Não merece mesmo, tem que ser tratado como preso comum, porque é isso que eles são, preso comum. Eles não são especiais em nada. Especial é a população, que servidores públicos, até hoje, não receberam. Já estamos chegando em dezembro de 2017 e alguns servidores não receberam 13º de 2016. Salários de 2017 atrasados. Alguns deputados presos, governadores presos. E é lá que eles têm que ficar, porque eles roubaram o dinheiro que faria o pagamento dessa população. Eles receberam propina para tirar uma pessoa da função de cobrador e colocar o motorista com as duas funções. Ele deixou a camada de baixo, nós aqui embaixo, sem emprego. E se o crime está aumentando aqui embaixo, é culpa deles. Então não tem que pensar em mais nada. O momento histórico difícil que estamos vivendo é a população que vive, não é eles não. Eles não estão vivendo nada difícil. Eles estão com uma cela muito boa para eles. E vou falar mais. Tem muito político no Rio de Janeiro. No Brasil. Inclusive no Rio de Janeiro, que estão envolvidos em pedofilia. E não sou eu que estou dizendo. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso e eu cito os nomes. E não sou eu que falei, não. Eles já foram presos, a reportagem já saiu, em tudo que é lugar. Então todo mundo sabe quem é, quem são.
E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. No mundo, a escravidão já está voltando. O Brasil é uma colônia onde tudo é permitido. Tudo é permitido. As pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo no nosso país. Nada se faz. Na hora que a ideologia de gênero entrar dentro das escolas, eles já estão dizendo que se uma criança aceita ser tocada, não é mais crime. Ela permitiu. Criança não pode permitir nada. Ela não é dona de si. Ela tem alguém que é responsável por ela. E aí o Brasil vai ficar como? Parado do jeito que está mesmo. Ninguém faz nada, nem contra os corruptos, ninguém denuncia, ninguém sai às ruas para falar contra essa ideologia de gênero que vai descriminalizar a pedofilia. E se eu falei que tem políticos envolvidos, eles não vão fazer nada contra o que eles desejam. Eles vão fazer dentro da vontade deles, satisfazendo o desejo deles. O desejo deles não é só de ter dinheiro, não. Essa liberdade tem que ser ampliada. E a população continua parada. Ou seja, o Cazuza, que para alguns foi um péssimo exemplo, deixou de ser poeta para virar um profeta. Transformam um país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro. Não é isso? É assim aqui no Brasil. O Brasil virou um puteiro, onde festas de 12 anos de idade são comemoradas com músicas, com versões eróticas para a criança. E a família aplaude. E os políticos também, porque é isso que eles querem. Olavo de Carvalho está certo. Vão sim introduzir essa porcaria de ideologia de gênero, porque existe um movimento pró-pedofilia que ninguém percebe que está acontecendo, está na nossa cara e ninguém faz nada. Um bando de banana. A ideologia de gênero vai servir pelo menos para uma coisa, né? Agora você deixa de ser homem e se torna verdadeiramente um banana, porque é isso que nós somos. Bananas, porque não fazemos nada.